A FIFA faz uma visita ao estádio Beira-Rio e o Internacional pode ser o clube que pela terceira vez vai sediar um campeonato mundial. Enquanto isso, a entrevista de D'Alessandro. Há muito para fazer, ainda tem Vitória, ainda tem Corinthians, uma busca no G6, uma busca no G4, mas o vestiário está muito claro. Pensa muito no Clássico Grenal de outubro. E ainda 100 milhões no patrocínio master da camisa. O que é isso, hein? Qual é o resultado da reunião do Internacional com o Banrisul e a possibilidade de mais dinheiro nos cofres do clube? A volta de um importante meio-campista e as opções do técnico Roger Machado para o jogo desse final de semana no estádio Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Antes de você estar bem bonito e começar a tomar um Danone, curtir com a tua família, de repente com o contatinho, a namorada, enfim, com quem tu gosta, vamos falar de Internacional, vamos trocar uma ideia aqui sobre o nosso Colorado e vamos entender um pouquinho dos bastidores do que está acontecendo no clube, beleza? Faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, também deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho, principalmente te inscreve e ativa a notificação, porque daí todo o conteúdo que aparecer novo aqui está no teu celular. Tá chegando o final do ano, eu sei que tu tá precisando de dinheiro ou de repente até mesmo querendo organizar Natal, Ano Novo, férias. Cara, o teu fundo de garantia tá lá guardadinho, é teu, parado, ninguém tá mexendo. Faz o seguinte, fala com a Mais Ágil, porque em menos de 24 horas eles podem fazer até 10 saques do teu fundo de garantia. E aí tu pode organizar, seja a tua viagem, seja as festas de final de ano, ou até mesmo a saúde financeira aí para começar 2024, ou melhor, terminar, 2024, começar 2025 com a corda toda, beleza? Olha só, duas coisas rapidinhas, A primeira de tudo é a seguinte, a Liga Forte, ela desmentiu o noticiário, dos jornalistas, e aí aqui a gente tem que falar pelo oficial e também, pelo bastidor, tá? A Liga Forte, ela enviou uma nota por meio da assessoria para os jornalistas, no caso, colocando a informação que os clubes estão revendendo porcentagens e tal em cheque. Mas a gente sabe que o próprio Inter dentro dos corredores, dos bastidores mesmo do clube já admite isso, conselheiros, pessoas do Conselho Fiscal sabem dessa possibilidade, tá? Mas eu vou trazer a parte oficial aqui, tá? A Liga Forte União e a Life Partners, Life Capital Partners, informam que discutem sim, a pedido dos clubes, a hipótese de reduzir a participação de investidores do contrato acertado com a Liga Forte. No entanto, ao contrário do que se tem noticiado, nenhuma alteração foi acordada até o momento. Cabe ressaltar que caso haja mudanças do contrato, cada clube irá definir as opções que forem mais convenientes ao seu planejamento. Eles continuarão, clubes, Liga Forte União e a Life Capital Partners, elas continuarão trabalhando pela evolução no futebol brasileiro. Eu gravei um conteúdo sobre isso da parte da manhã, tá aqui em cima, se tu quiser recuperar, eu acho que ia ser muito bacana, tá? Inclusive, o Inter, se tiver de devolver dinheiro, porque a única coisa que ainda tá, vamos dizer, correta nessa parte é o seguinte, o Inter hoje teria 12% já de dinheiro conseguido, ou vamos dizer creditado, dos 20 que havia negociado junto com o bloco, Só que há uma questão ainda de que o Inter pode negociar só 10, ou renegociar só 10, e não os 12, não teria de devolver dinheiro. Se tiver de devolver dinheiro, é num prazo de 5 anos, inclusive esses 2% dá na casa dos 10 a 15 milhões de reais, tá? O D'Alessandro concedeu uma entrevista hoje pela parte da manhã e falou sobre o bom momento do Roger, sobre a sua chegada, a chegada dele, D'Alessandro, ao vestiário, o quanto os jogadores estão imbuídos no projeto e no entendimento daquilo que o Roger quer, o quanto os
próprios jogadores também respeitam ele como um ex-atleta, como um cara que é sempre olho no olho, fala a verdade, não mente, né? O jogador não gosta de mentiras, ele chega a falar. E assim, ó, eu vou botar também aqui em cima como um conteúdo indicado, e aí tá lá no site do clube, né? Tá lá no YouTube do clube, tu pode pegar e buscar também. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o D'Alessandro falando sobre o Grenal, né? E que, claro, ainda não tem data marcada, por conta, claro, os times brasileiros ainda tinham que ficar definir as suas vidas, seja na Copa Sul-Americana quanto na Libertadores, e acredito que agora, a partir das semifinais já definidas, a CBF vai dar continuidade ao calendário brasileiro. O Inter só tem um jogo marcado até o dia 5, agora de outubro, que é contra o Corinthians. Joga domingo agora contra o Vitória e depois no sábado contra o Corinthians, porque no outro dia é eleição. Então esse jogo é no sábado lá em Itaquera. Vitória aqui Porto Alegre, né? 18h30, Beira-Rio. E lá em São Paulo, então jogando contra o Corinthians. E aí a gente provavelmente, o próximo jogo depois do Corinthians deve ser o Grenal, o clássico Grenal. Eu sei que tem a data FIFA também, mas a tendência é que não haja jogos ali. A tendência é que o jogo contra o Flamengo, por exemplo, o atrasado, ocorra naquele período de semifinal de Copa Libertadores, que daí é na penúltima ou na última semana de outubro, beleza? E aí eles estão falando sobre o Clássico Grenal, né? Que os jogadores, mesmo os novos, o D'Alessandro diz que eles têm que saber o que significa jogar um Grenal. E aí ele fala, né, sobre a questão de que todo mundo tem que conhecer a história do Inter, o quanto é importante a base, né, de time, a espinha dorsal, o quanto a identidade do clube é importante. Cara, tem muita coisa legal do que o D'Alessandro falou, uma entrevista para variar muito lúcida, né, e principalmente muito esclarecedora sobre por que o Internacional dos últimos 21 pontos conquistou 17. Na questão do treino, o Roger tem a confirmação da volta do Tabata. E aí o que se fala é o seguinte, se ele não sentir dor entre hoje e amanhã nos trabalhos, porque trabalhou com bola normalmente, vai estar entre os relacionados para o jogo de domingo contra o Vitória. Tendência que comece no banco. Mas daqui a pouco pode ser ainda uma alternativa para o Roger na linha de 3. Acho que o Roger não vai fazer. Mas o que se fala, inclusive nos bastidores, é que ele vai ser uma tendência de banco de reservas, assim como o Wanderson, assim como o Ener Valencia. O Cleiton Sampaio briga por uma vaga com o Igor Gomes, tá? Na zaga do lado do Vitão. Então a gente tem um time com o Rocher, Bruno Gomes, aí o Cleiton ou o Igor, Vitão, Bernabé, Thiago Maia e Fernando, a linha de 3 com o Gabriel, o Alan Patrick e o Wesley, e lá na frente o Rafael Borré. Rafael Borré tem que cuidar nesse jogo, agora, diante do Vitória, e também contra o Corinthians, porque está com 2 cartões amarelos. Eu vou te dizer o seguinte, eu tomava o cartão agora e não deixaria, né, para ir para o jogo do Corinthians com 2 cartões amarelos. Deixa o Valencia jogar contra o Corinthians e se prepara para o Grenal, porque senão daqui a pouco pode dar algum problema no jogo contra o Corinthians e ele ficar fora do Clássico Grenal. Para a gente encerrar aqui, tá? A FIFA fez uma vistoria no Beira-Rio. Uma vistoria no Beira-Rio. E aí aqui é bem bacana isso, porque a gente pode ser sede de mais um Mundial. Só que dessa vez a Copa do Mundo Feminina, que acontece agora em 2027. A comitiva da FIFA ela teve aqui no Beira-Rio nessa quinta-feira, então para inspeção. E até no site do clube destaca isso, né? A inspeção oficial do estádio como uma das possibilidades de sede da Copa do Mundo da FIFA de 2027. A visita durou o dia inteiro. Contou com a presença de autoridades da Prefeitura, Brigada Militar, né, EPTC, Federação Gaúcha, o Luciano Oxman estava lá também, além da direção, claro, e funcionários do clube. Né. A inspeção da FIFA verificou instalações, vestiário, campo, espaço de imprensa, hospitalidade, além de debater, né, também questões a suporte oferecido pelo estádio, né, para receber um evento grande como a FIFA, né, o Mundial Feminino. E aí aqui a gente tem experiência, né, principalmente de 2014, quando teve aqui 4 jogos, né, ao estádio Beira-Rio, inclusive um deles eliminatórios, durante a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E aí a recepção ela foi feita pelo vice-presidente de administração, André Dalto,
que também aí, claro, né, contou com outros representantes do Inter explicando como é que funciona o clube, como funciona o estádio, a hospitalidade, inclusive da cidade, né, também feita pelos funcionários da prefeitura, mais ainda o Luciano Waxman, né, e é legal aqui, ó, quem foi a pessoa da prefeitura, né, foi a secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre, né, que foi a Ana Paula Bastos. E aí, como eu disse, ainda também o Luciano Oxman, né, falando inclusive do orgulho da Federação Gaúcha, né, de ter a possibilidade de, mais uma vez, ter um Mundial aqui em Porto Alegre, né, e tal. E aí, por fim, tá, a decisão da FIFA vai ser no início agora de 2025. Então a gente já pode saber se daqui a pouco vai ter um eventaço desses, né, aqui na nossa cidade, depois de tudo que aconteceu, inclusive na questão da enchente, a reconstrução do Beira-Rio, do CT do Parque Gigante, né, seria maravilhoso ainda a gente ter um eventaço desse tamanho, sem contar, claro, né, o desenvolvimento do futebol feminino aqui do nosso clube. Valeu? Cara, por último mesmo, tá? A camisa do Internacional. Já tinha trabalhado com vocês a possibilidade de o Banrisul aumentar os valores, né? Então teve uma reunião agora essa semana, eu não sei bem a data, se foi hoje ou se foi ontem, tá? O César Cidade Dias, da Rádio Gaúcha, ele tem a informação de que foi hoje essa reunião, tá? Mas o que me disseram é que seria nessa semana eles iam sentar com o Banrisul, tanto o Inter quanto o Grêmio, porque eles teriam uma proposta na casa dos 100 milhões de reais para ser patrocinador master. Ganharia 3 vezes mais do que hoje o Banrisul paga, né? O Banrisul paga 30 milhões. O contrato encerra agora no final de 2024 e óbvio que tanto o Inter quanto o Grêmio querem discutir, sim, o contrato com o Banrisul para não tirar o Banrisul dali. Tá? Só que daí é o seguinte, hoje o principal clube é o Corinthians, com 120 milhões. Depois vem o Flamengo, com 85 milhões, entre 80 e 85 milhões de patrocínio master. Com isso, se chegar nos 90, 100 milhões, que é o que está se falando nos bastidores, o Inter passaria para a segunda maior camisa do Brasil. Seria o segundo maior patrocínio master do Brasil, superando o Flamengo, superando o Palmeiras, superando o São Paulo. O Inter e o Grêmio hoje são a quinta e sexta, né? Porque eles estão empatados na quinta. É Flamengo, depois, é o Corinthians, depois Flamengo, depois Palmeiras, depois São Paulo. E aí viria então o Inter e o Grêmio com 30 milhões. Eu botei isso no Voz do Gigante esses dias. Se eu não me engano, se não me falha a memória, 120 milhões, entre 80 e 85, o Flamengo. O Palmeiras dá também na casa dos 80, São Paulo, 60 e poucos. Então, com esse patrocínio aí, se fosse, né, se o Banrisul bancasse o que o Inter já recebeu de oferta, ou então se o Inter trocar o patrocinador master, iria para os top 3 ali do Brasil, muito bom, inclusive, né? Nova receita, novas movimentações financeiras nos cofres do Colorado. Aliás, falei sobre isso, inclusive, né? E uma parceria que o Inter está fazendo também, hoje pela manhã no vídeo, com uma empresa que tem experiência de trabalho na NBA, na NFL e clubes da Europa. Volta ali também que vale a pena tu dar uma olhada, valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E não te esquece também que KTO.com é a minha parceira aqui dos conteúdos e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Valeu? A gente se fala nesse final de semana porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.